Com muita alegria por mais esse reencontro com você, telespectador, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Seguindo as nossas análises sobre reencarnação, nós vamos falar hoje sobre reencarnação e saúde. Lei de causa e efeito, doenças congênitas, doenças adquiridas, enfermidades expiatórias, provacionais, enfermidades escolhidas e compulsórias. Um assunto muito interessante. E o Espiritismo responde, nós vamos ver as questões de por que às vezes a gente tem o hábito de dizer que as pessoas boas morrem cedo e outras, às vezes nem tanto, vivem muito mais. E ainda se a morte de um jovem, as pessoas que morrem jovens, se isso de repente pode ser um benefício para ela, pode ser uma coisa boa, positiva. E no nosso quadro, As Razões dos Fatos, nós vamos dar aqui 2 exemplos pequenos, mas muito significativos, sobre solidariedade humana. Então, estamos na companhia de vocês para mais um Diálogo Espírita. Amigos, então hoje, nosso tema livre, vamos falar sobre reencarnação e saúde. Estamos aqui na companhia hoje da nossa amiga Rose Heidmann, pela primeira vez conosco. Muita alegria, satisfação tê-la conosco, participando. O prazer é todo meu. Esperamos aprender juntos, pelo menos. Com certeza, a gente sempre está aprendendo. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe... Aliás, como Sócrates, só sei que nada sei. É bem isso. E mais o Gilberto Tomasi. Tudo bem, Gilberto? Prazer. Muito bem, entrando diretamente no nosso assunto, a gente lembra que tem doenças do corpo e doenças da alma, mas normalmente as doenças da alma, que a gente qualifica como os defeitos morais, como os desequilíbrios emocionais, sentimentos negativos cultivados em vidas anteriores e também nesta vida, elas acabam se somatizando no corpo físico. Então acaba sempre, podemos dizer que a origem das enfermidades está na alma, no espírito, né? Esse é um conceito que os espíritas têm. E a gente torce para que a medicina, o quanto antes, se conscientize a respeito disso aí. Agora, é evidente que há outras doenças, mais propriamente do corpo físico, de origem biológica, digamos assim, as doenças infecciosas, que é pela exposição aos agentes mórbidos, e os decorrentes de enfermidades, da velhice, do próprio desgaste do corpo físico. Primeira palavrinha de vocês, na visão de vocês, isso mesmo, que a alma está por detrás de toda essa problemática? Bom, nós acreditamos que, excetuados aqueles pequenos acidentes não programados da nossa existência, né, que são imprevisíveis, que acontecem com todos os seres humanos encarnados, e com as doenças puramente contagiosas, as parasitoses, às vezes as gripes, as doenças que a gente adquire assim por contato realmente com os vírus e bactérias e que se resolvem rapidamente na maioria das ocasiões, os outros problemas grandes que nós enfrentamos, com certeza, tem que ter uma causa ligada à nossa responsabilidade pessoal. Porque se nós não tivermos nenhuma interveniência nos fatores que nos levaram à doença, ela é injusta. E Deus não pode ser injusto. Não faria sentido, né? Faria Principalmente, sentido. desculpe, Wilson, numa encarnação que é tão curta, sofremos tantas situações de doença se não tivesse realmente uma causa por trás disso tudo. Pois é, e mais especialmente é difícil para muitas pessoas explicar, né? Os próprios médicos e pessoas de outras religiões, porque nós temos que Deus é absolutamente perfeito e justo, nós temos insistido nesse ponto aqui, já nos outros tópicos que a gente falou sobre a reencarnação, de filosofia, né, religião e ciência. E porque não há uma explicação plausível, por exemplo, para as doenças congênitas, aquelas doenças que a criança já nasce com um problema físico, uma deformidade, uma deficiência de um órgão do sentido, ouvidos, olhos, alguma coisa,
ou mesmo daquelas doenças que se desenvolvem ao longo do tempo, e daí a medicina diz que é hereditário. Muito bem, mas será que nossa vida, eu pergunto para vocês, seria um joguete? Qual é a explicação? Será que e eu me adianto, né, na resposta, só para vocês, será que a chave é realmente a reencarnação aí? Eu penso que sim, até porque os problemas da saúde em função da hereditariedade é complicado de você aceitar. Porque se é hereditário, é um problema que vem lá dos meus pais, avós, que culpa tenho eu? Então, até você chegar nesse ponto-chave, né, que é hereditário, mas é em função de algum problema que eu tive com os meus antecedentes, né, até você aceitar isso, fica um pouco difícil. Mas realmente tem tudo a ver, sim, Paulo. Existe um planejamento reencarnatório, né? É lá que é definido que gene que a gente vai manifestar depois? A vantagem, acredito eu, né, é que a sabedoria, a justiça divina se manifestam por leis naturais. Como é que se manifesta a sabedoria divina nesse caso? O espírito reencarnante escolhe um corpo numa família ligada a ele espiritualmente, e dizem-nos os espíritos que psicografam livros, que nos orientam, que dentre as milhares de possibilidades genéticas daquele ramo familiar, o óvulo atrai o espermatozoide mais apto a produzir um corpo em consonância com a necessidade evolutiva daquele espírito. Então, o que acontece? Um espírito que tem necessidade de determinadas limitações reencarnatórias, ele vai atrair um espermatozoide que vai propiciar a formação de um corpo que ele possibilite a educação, a experiência, a disciplina necessária, a luta contra a doença, para que ele possa triunfar. Até no problema, então, da situação da doença, há perfeição nesse caso. Claro. Mesmo que seja algo para provar. Né? Exatamente. Aí a gente chega à conclusão seguinte: na verdade, a hereditariedade não é a causa da doença. A hereditariedade, a genética, já é uma consequência, já é um efeito de uma outra causa que está no espírito imortal, está na alma. Porque como a Rose colocou, então o espírito lá com ajuda, o espírito que vai reencarnar com a ajuda dos mentores que trabalham, lá em Nosso Lar é bem descrito isso aí no Ministério da Reencarnação, né? Eles trabalham e criam esse chamado mapa cromossômico, mapa genético. E aí são escolhidos. Só que então a doença vai se manifestar porque são puxados lá da carga do pai e da mãe. Mas daí tem um problema. Por que entre irmãos, às vezes, a doença se manifesta num e não se manifesta no outro? Bom, é interessante, realmente. Por quê? Porque o problema tem que ser daquele espírito. Né? É aquele que está a necessidade da doença em si por uma série de fatores, para a evolução, tal coisa parecida. Então, senão não faria sentido também. Não é porque tem vários produtos, várias marcas no mercadinho, que todos vão pegar todos os produtos. Cada um mesmo pega o que preço, precisa. O mesmo valor, a mesma cor, exatamente. Cada um vai escolher o que precisa para ele. Não é isso? Então, existe uma ciência uma ciência moderna chamada epigenética, que ela fala da influência do meio ambiente, né, do estilo de vida das pessoas em relação à saúde. E está provado que os 70% das manifestações mórbidas de doença são relacionadas à ativação e desativação de certos genes. Então, elas estão latentes, mas nem todos se manifestam. Por quê? Porque circuitos são abertos ou fechados de acordo com o comando mental do indivíduo através do perispírito, da sua onda mental. Então, isso deixa a gente ver, né, Rose, como a sapiência de Deus está por trás, como ele faz funcionar as coisas. Eu acredito nisso. Principalmente, o que a gente aprende? Nós aprendemos que o espírito reencarna com uma programação de vida. Se ele escolhe um corpo que é adequado a essa programação, isso não significa, entretanto, que ele está fatalmente atrelado àquela limitação, exceto as insolúveis pela medicina atual, até o fim da existência. Ele pode e deve, dentro das limitações do seu corpo, da programação de existência que ele recebeu, ele pode e deve modificar a sua vida para melhor. Como é que ele faz isso? Se as causas são morais,
do seu desequilíbrio, se são problemas que ele traz de outra existência, ou até mais avançado na idade, escolhas feitas, mal feitas nessa vida mesmo, que produziram o desequilíbrio, a cólera, a intemperança, a gula, etc., ele pode modificar esses fatores. Ele busque causa positiva. Se nós buscarmos as causas positivas, tentarmos ser generosos e altruístas, as energias melhorarão. E nosso problema de saúde, com certeza, não há mais necessidade da lição tão dura pela dor, nós poderemos melhorar a nossa própria existência. Aí está a grandeza da vitória. Eu acho. Gilberto, e a medicina hoje está chegando a essa conclusão de que não há mais esse determinismo biológico. Não, porque tem, então a mãe teve, o pai teve. Claro que influencia por questão de afinidade ou necessidade, mas não necessariamente. A pessoa não está condenada também, porque o ancestral teve, um parente anterior, né, teve a determinada doença que ele vai ter também. Agora, a medicina também está avançando no estudo do quanto é importante a espiritualidade, a religiosidade da pessoa. Porque mesmo aquelas doenças inevitáveis que tinham que aparecer e que aparecem, mas elas vêm bem atenuadas quando a pessoa tem fé, porque a fé cura realmente, quando a pessoa tem equilíbrio emocional, quando ela evita o estresse, quando ela tem boa saúde física, quando ela elimina os vícios. Então, grande parte, nós não estamos presos condenados pelo karma, né? E isso é muito interessante, porque aí vem algo que é difícil até de entender, mas é a aceitação da doença em si. É difícil você aceitar, principalmente quando é uma coisa muito grave. Mas é complicado porque nós vemos hoje pessoas que estão com alguma situação difícil, doença, e só lamento, vive reclamando. Aí realmente é um agravante. E, diferentemente, quando a pessoa aceita a situação, procura de todas as formas, né, resolver o problema, principalmente sendo espírita, sabendo do porquê das coisas, né, entendendo isso, tem como atenuante uma série de situações, né, porque não é nada o acaso, né? Não existe o acaso. Então a gente vem com tendências de desenvolver certas enfermidades, porque às vezes nós realmente lesamos o nosso perispírito em situações pretéritas, ou mesmo nessa reencarnação, e aí a gente pode até ter que desenvolver, como disse, mas podemos mudar muito. O nosso destino, na verdade, é alterado e refeito constantemente. Né? Ninguém está preso, exato, a cada momento, a cada bom pensamento, a cada boa palavra, a cada ato e gesto bom, para nós e para os nossos semelhantes, nós estamos reconstruindo, refazendo o nosso destino, certo? Agora, Rose, eu pergunto, doenças que são expiatórias e doenças provacionais, quer dizer, umas são realmente impostas, você fez, não dá para escapar, e outra será que algum espírito em sã consciência escolhe uma doença, diz, olha, eu vou com aquela, mas não é uma doença, mas uma limitação física, por exemplo? Eu acho isso interessantíssimo. Toda a vida nossa, nós lutamos pelo quê? Pela nutrição adequada, pelo exercício, respirar ar puro. Temos a melhor condição de saúde possível para que o nosso espírito seja livre, não é? Para trabalharmos, para agirmos. E eu li num livro de André Luiz que uma senhora ia reencarnar, acho que foi em nosso lar. Uma senhora ia reencarnar, ia ter um corpo físico muito perfeito e escolheu uma limitação da tireoide. Eu luto contra a limitação da tireoide desde jovem. Aquilo parecia assim inconcebível para mim. Como é que alguém vai escolher ter tendência para engordar, não poder comer, né? Mas deu para entender. Ela relatou que ela tinha sido muito vaidosa. E se ela nascesse com um corpo perfeito, provavelmente recairia nas mesmas falhas. E o objetivo dela ao reencarnar era vencer essa fraqueza. Então, um corpo são, um corpo perfeito não auxiliaria. Eu já vi também alguma coisa a respeito de que, bem na esteira que você colocou aí, de que algumas mulheres que poderiam, até a bagagem hereditária podia até ajudar na beleza, na apresentação física dela, e ela prefere escolher uma roupa carnal mais modesta, para não chamar tanta atenção, porque já foi motivo, às vezes, em encarnações passadas, de conflitos passionais, né, de despertar o desejo do sexo oposto, aquela coisa toda, e ela acha, não, isso aqui é um terreno perigoso, eu não estou muito bem preparada, então eu vou reencarnar com um rosto mais simples, tal, etc., as qualidades gerais, né?
Mas eu acho que isso vem em todos os sentidos. Às vezes uma certa deficiência que a gente tem, como eu falei, da visão, da audição, é tudo um motivo para que você se controle um pouco mais naquela área, você vai ter que dar uma atenção maior, um órgão qualquer, o fígado, tem pessoa que tem, todos nós temos o nosso chamado calcanhar de Aquiles, né? Aí ele sabe onde a coisa pega. E é porque geralmente a gente errou ali, então a gente tem que tomar um cuidado maior. Mas, Wilson, isso não significa que nós não tenhamos uma resignação dinâmica, né? Nós não vamos nos conformar totalmente. Nós vamos aceitar o que é imutável, mas vamos lutar com todas as forças para melhorarmos a nossa existência. Eu acredito nisso, assim, piamente. Sempre, sempre, com certeza. Gilberto Richard Simonetti, ele fala o seguinte, ele diz que quando o destino é fixado, né, por uma doença kármica, ele pode mudar. Nós estamos falando agora aí, pode ser atenuado, amenizado, reverte, parcela, mas quando por uma imposição kármica mesmo, lesionou o perispírito, vai drenar para o corpo físico aquele problema. Mas quando nós escolhemos uma limitação, às vezes não dá para mudar. De tal maneira que às vezes o livre-arbítrio se torna mais fatal do que a própria fatalidade, que era o efeito de uma causa anterior. Porque você decidiu, você escolheu. Então os espíritos não tiram aquilo, porque eles sabem que aquilo você precisa mais do que tudo. Quando é uma doença, eles até quebram o seu galho, amenizam. Mas quando você escolheu, eles não vão tirar. Não tenho dúvida. E a partir do momento que é uma escolha tua, você tem que arcar com as consequências. Tá? Você escolheu, então você deve resolver o problema. Seu comentário final sobre reencarnação e saúde. Importante, né? Eu acredito nisso, o Espiritismo nos ensina, é nós sabermos que a doença não é castigo. É oportunidade de aprendizado, de superação. Aquela energia negativa que nós acumulamos em nossos registros perispirituais, ela precisa ser drenada. Se ela não for drenada pelo trabalho voluntário, pela superação da deficiência, ela é mais rapidamente desgastada pelo efeito da reencarnação num corpo limitado. Mas é para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para a nossa maior felicidade. Jamais é castigo. Sem dúvida nenhuma. Então, meus amigos, nosso tempo está esgotado para o Tema Livre de hoje. Segue o nosso programa. Fique conosco. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos. São romances, contos, biografias, livros de mensagens, estudos, infanto-juvenis, filosóficos, científicos, tudo sob o enfoque da doutrina espírita. Um de seus últimos lançamentos é o livro Medo, a fraude que nos aprisiona, de Josué Douglas Rodrigues. Nele, o medo, um sentimento paralisador, é analisado sob a dupla vertente do espiritismo e da psicologia. Contatos vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Olá, tudo bem? No quadro Espiritismo Responde, duas questões das enviadas por aqueles que nos ouvem, por aqueles que nos veem, chamaram a atenção. Elas estão ligadas à dor que nós sentimos quando perdemos um ente querido, especialmente uma criança, um filho, um jovem. E nós vamos tentar
relembrar alguns dos conhecimentos ou explicações espíritas sobre o assunto, para que possamos não deixar de sentir, é impossível, mas pelo menos amenizar a nossa dor, entendendo o processo em que os nossos filhos estão envolvidos. A primeira delas, por que alguém morre jovem? Por que uma criança pequena tem que morrer quando ela ainda não viu nada dessa vida? Por que um filho jovem no qual você investiu tudo, vacina, colégio, psicólogo, atendimento, carinho, de repente morre num acidente aparentemente inevitável, que ninguém podia prever, e você não entende, não sabe a causa, não tem explicação. A dor que a família sente não passa porque ela entende, mas ajuda a enfrentar. Quando nós entendemos que os nossos filhos são espíritos antigos, eles chegaram, nos foram confiados por Deus, pela espiritualidade e compõem a nossa família espiritual. Quando suas vidas foram planejadas, elas podem ter sido organizadas de forma a ter uma curta duração. O programa de existência deles exigia alguns anos na Terra, não mais. O que eles tinham que passar, tinham que aprender, ou o que nós tínhamos que aprender e valorizar na convivência deles, não era para se desenrolar durante muito tempo. Acontece. Muitas vezes, no planejamento da reencarnação, na nossa família espiritual, uns voltamos, os outros ficam lá cuidando de nós. E esses, nós que voltamos, podemos ter um planejamento curto. Por quê? Porque numa outra existência nos faltou um período de vida para completar determinadas aprendizagens. E reencarnamos por 5, 6, 8, 10, 15 anos. Muitas vezes nós recebemos determinadas incumbências, determinadas programações que se esgotam. Terminou o tempo, elas já foram programadas para ser assim. É muito importante nós entendermos também que às vezes, embora o planejamento da reencarnação fosse para se prolongar por 50, 60, 80 anos, acontecem imprevistos. Às vezes os jovens sofrem um acidente que não se previa, que não estava no seu planejamento. Vão ter sequelas profundas. Se eles não têm ainda muito mérito espiritual, eles podem aproveitar a sua existência completando naquela limitação o aprendizado necessário, ainda que não programado. Mas se eles têm uma tarefa a desempenhar no campo da intelectualidade, da medicina, da engenharia, do magistério, junto à família, aquela tarefa está prejudicada. Se eles ficassem, iriam sofrer por muitos anos. E não há necessidade disso, porque eles não têm mais a necessidade kármica de passar pela dor e o sofrimento tão profundos. Nesses casos também, por proteção, a vida pode ser abreviada, para que eles não sofram uma dificuldade que não estava no seu caminho. Às vezes também eles podem estar enveredando por um caminho que não era o conveniente, cedendo a más influências. Se a família tem mérito suficiente, o jovem também, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, para evitar que caia em problemas maiores, que assuma compromissos kármicos muito difíceis, eles também às vezes têm sua existência interrompida mais cedo, para a sua proteção. Dizem-nos ainda, em outra questão, nos perguntam, por que às vezes os bons morrem e os maus ficam? É aquele adágio popular, me parece, vaso ruim não quebra fácil. Por que isso acontece? A sabedoria popular é plenamente confirmada pelo conhecimento espírita, em alguns casos pelo menos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que tem um longo aprendizado a executar, a fazer na Terra, ela tem que ficar muito tempo. Ela tem muito ainda a aprender, inclusive a paciência, a resignação que a doença, a debilidade, a dependência da velhice nos trazem. Enquanto que outros já executaram a sua programação de vida. Não tem necessidade de passar por esse processo mais difícil da dependência, da dificuldade. Quando o espírito necessita, ele vive muito tempo na Terra. Quando ele tem méritos e a sua programação de vida não exige, ele é liberto, desde que no tempo certo, não por ato voluntário, ele é liberto mais cedo, para que possa voltar à verdadeira família espiritual. Não esqueçam,
Estamos aqui com vocês, respondendo as questões. Nos enviem pelo endereço eletrônico que está abaixo na sua tela e estaremos juntos novamente aqui tentando, pelo menos, trocar as nossas ideias, conversar sobre as questões espíritas. Até mais. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos de hoje, nós vamos comentar aqui rapidamente 2 pequenos casos que servem para o nosso exemplo pessoal, talvez, ou pelo menos para a gente ver como de fato ainda o ser humano merece confiança e o potencial que todos nós temos, né? Lembrando as palavras de Jesus de que sois deuses. É claro que para chegar a esse ponto, longo caminho há de ser percorrido por cada um de nós, com muito esforço, com muito sacrifício, com muito cultivo das nossas virtudes e combate às nossas más tendências, como dizia Kardec, que se reconhece os espíritos por esse fato, pelo combate às suas imperfeições. O primeiro caso que eu queria frisar rapidamente aqui, que eu tomei conhecimento, é de um músico de Londrina, aqui na região norte do estado do Paraná, que ficou internado no hospital durante 15 dias. E depois, ele vendo a necessidade, vivenciando o dia a dia dos pacientes durante aquelas 2 semanas, ele, na qualidade de músico, resolveu, e agora faz isso semanalmente, vai lá tocar violino uma vez por semana para os pacientes. E isso emociona a todos e é muito gratificante para ele, então é um gesto belíssimo. E o segundo caso que eu tenho aqui, aliás, isso aí, só para complementar, não é um caso único, a gente sabe da existência daquele grupo, os Doutores do Riso, de pequenas encenações teatrais de pessoas em hospitais com tratamento de neoplasia, etc. Muito bem, o segundo caso é de um casal, também aqui no Paraná, que veio do interior para a capital, para tratamento da filha, e na primeira noite não tinha onde ficar. Ia acabar dormindo nesse frio terrível que andou fazendo aqui em Curitiba, sempre faz, na estação de inverno, ao relento, na frente do hospital. E uma senhora, pelas redes sociais, tomou conhecimento do fato e foi lá, pegou esse casal e levou para casa. Então, o que a gente tira disso aí, que especialmente nesse caso dessa senhora aí, ela se comportou legitimamente como a boa samaritana, né? Cumpriu com aquela orientação evangélica de se comportar como cristã, como uma pessoa de bem que pode ser independente de qualquer religião, cristão não e até ateia, mas de qualquer maneira a sensibilidade do coração de um ser humano se condoendo pela dor, pela dificuldade de seu semelhante. Não é qualquer um que faz isso, porque às vezes é fácil, ou relativamente fácil, quando alguém nos procura pedindo algum auxílio. Mas a pessoa sair da sua casa, ir atrás ao encontro do necessitado para fazer alguma coisa por ela, é bem mais raro. Então, e ela disse o seguinte: eu também sou mãe, e eu não sei o meu dia de amanhã. Pode ser que eu venha precisar de alguma coisa parecida. E a frase do pai daquela criança, desse casal aí, ele disse: ainda tem gente boa nesse mundo. E essa frase me marcou, porque a gente fica pensando, aparentemente, é uma descrença por trás dessa frase, no ser humano. Como se a bondade, como se fazer o bem, estivesse em extinção. E nós aqui, vocês aí, temos a obrigação de desmentir esta percepção de que a bondade está acabando, de que a maioria das pessoas são egoístas que só pensam nelas. Nós temos que refazer essa imagem, provando pelo cumprimento, pela aplicação das lições do Evangelho de Jesus, de que nós podemos sim, a humanidade, viver mais em paz, ser mais fraterna, mais solidária. Então, fica esse aprendizado, essa lição desses 2 casos aí. São coisas simples que ocorrem no nosso dia a dia e que a gente acha bonito para os outros que fazem, mas a gente às vezes é incapaz de tentar pelo menos fazer, né? A gente poderia fazer um esforço e também procurar ser mais solidário com os nossos semelhantes. Então, meus amigos, nossa reflexão aí de hoje sobre essas 2 notícias que a gente viu na mídia,
Se encerra por aqui as razões dos fatos. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço a todos vocês e até lá.